Por favor, vamos então retomar as apresentações, agora com o arquiteto Regino Cruz, com o tema Mentes Flexíveis, a quem eu passo a palavra. Tenho a certeza absoluta e irreversível que mais de metade de vocês, daqui a 5 anos e para o resto das vossas vidas, nunca mais vão querer ver arquitetura, nem vão conseguir fazer nada relacionado com a arquitetura. É a realidade, nua e crua. E, portanto, estar a partilhar a experiência de uma forma simples, direta, tentar ser objetivo. Por que não? E para começar, de uma forma que eu considero curiosa, vou começar a ser chato. Ou seja, vou ler um pequenino texto. Não se assustem, são só 12 páginas. Uma coisa é certa, vocês nunca ouviram falar disto. O planeta Terra é presentemente mais cultivado e desenvolvido do que nunca. Existe mais agricultura exaustiva. As cidades estão a desenvolver-se numa escala sem precedentes. Os seres humanos transformaram-se num fardo para o nosso planeta. Isto é novidade. Os recursos naturais estão a tornar-se escassos e em pouco tempo a natureza não terá mais possibilidades de satisfazer as nossas necessidades. Este texto é curioso. Terminou este cerco. E essencialmente porquê? Porque podia ter sido escrito por mim, não foi. Podia ter sido escrito por qualquer um dos vossos professores, não foi. Podia ter sido escrito por qualquer um de vocês, não foi. Foi escrito por um senhor chamado Quintus Sétimos Florencio Tertuliano há 2200 anos atrás. Uau! Quer dizer que nós conseguimos sobreviver 2200 anos, apesar de não termos condições para sobreviver 2200 anos. É curioso. É claro que isto hoje em dia está muito pior do que naquela altura. Mas nós temos que, mesmo assim, olhar com alguma clarividência ao futuro. Temos que ter cuidado. E é um pouquinho sobre isso que eu vos vou falar. É claro o que é que nós estamos aqui a fazer. Nós somos portugueses. Adoramos Portugal. Eu espero que sim, eu pelo menos adoro. É o meu país, é a nossa pátria, é a nossa língua-mãe. Tem
tem coisas maravilhosas, apesar de realmente, e muito na linha da preocupação demonstrada pelo trabalho da arquiteta Ana Cunha, desde 1968 aproximadamente até 2004, foram décadas em que nós conseguimos denegrir de uma forma brutal este nosso Portugal bonito, que hoje em dia temos saudades dele e que só com o trabalho local e em termos de recuperação de património nós conseguimos ter novamente um agrado de o Portugal de antigamente, com novas luzes, com novas consciências, com toda esta mística da nossa cultura arquitetónica de várias sensibilidades, de várias religiões, que é riquíssima, mas para ser devidamente enaltecida tem que ser muito bem trabalhada e essencialmente requalificada. Ora, eu sou de Lisboa, conforme vocês sabem. Tenho a percepção que dentro da nossa cabeça enfiaram-nos que Portugal é um país pequenino, é um país que bom, realmente a fase que nós estamos hoje em dia é indiscutivelmente estamos assim, fracotes para baixo. Mas na realidade, vocês reparem, nós não temos nada que nos miserabilizar. Portugal, e aqui são as Europas. Vocês veem ali aquela setinha do meio, é Portugal. Se nós olharmos em termos de população, temos mais ou menos no meio também. É claro que há os gigantes, mas temos muitos países que têm muito menos pessoas, muito menos habitantes do que nós. Então, se assim é, vamos admitir que esta força fundão de qualificação vale a pena. Vamos acreditar que podemos fazer algo bom porque temos massa crítica, temos área, temos território, não somos tão pequeninos assim. E é este enaltecimento que eu venho aqui dar um empurrão. Não é muito necessário. Conforme vos disse, sou de Lisboa. Tenho um escritório no Estoril, conforme vocês sabem, é ali entre Cascais, Sintra, e o que é certo é que é aqui que eu produzo o meu dia-a-dia juntamente com a equipa que me acompanha. São pessoas, técnicos, com um pouco mais de experiência que vocês, jovens também. E o que é certo é que aqui, essencialmente, o que é que nós fazemos? Criamos e tentamos divertir-nos. O que é que nós criamos? Olha, ideias novas. Tentamos promover ideias novas em várias frentes. Podem ser arenas, podem ser edifícios de habitação, edifícios de escritórios, parques de exposições, centros de congressos, hotéis. Isto são exemplos do nosso design em termos de divertimento. Alguns vão para a frente, outros não. Uma grande preocupação cada vez maior com planos de sustentabilidade ambiental. Naturalmente, sempre uma componente nestas grandes estruturas. E aqui com um detalhe que eu gostava de frisar. Muitos dos nossos projetos não saem do papel. Mas quando nós temos a possibilidade de um design, uma criação que fazemos, concretizar-se, nós arquitetos sentimos extremamente orgulhosos. E o que é certo é que nessa sequência tenho a felicidade de ter muitas obras que foram construídas com os seus erros. Eu farto-me de fazer erros todos os dias, atenção. E a minha equipa também. Mas fazemos muitas coisas também acertadas. E o que é certo é que, a brincar, o balanço é positivo. Se eu não tinha clientes. Mas não devemos jamais ter problemas em errar. Nós temos que arriscar. E o risco significa que umas vezes acertamos, outras vezes damos cada calinada brutal. Esta parte muito que eu estou a enfatizar, muito relacionada com a arquiteta Ana Cunha, e que acontece em todo Portugal, é um risco extremo, é de uma importância extraordinária. Muitas vezes o resultado, aliás, da maior parte das vezes tem sido brilhante, muito especificamente pelos poucos recursos que existem, não há dinheiro, e fazem-se quase que milagres. E o diálogo nas zonas históricas entre a
a arquitetura dita contemporânea e necessidades que nós temos de linguagens anteriores, havendo esta conjugação, também é algo que normalmente nós nos dedicamos com muita atenção. Ora, no nosso dia-a-dia, continuando a dar-vos aqui uma amostra do que é que nós fazemos, muitas vezes nós somos compelidos a dialogar com o passado, não em concílio, conforme há pouquinho vos mostrei, mas em plena ruptura. É a nossa vida. É claro que, mantendo o espírito de vos transmitir experiência e transmitir aquilo que nós fazemos neste tipo de edificações, temos feito, hoje em dia pouquíssimo, conforme vocês estão a ver, mas isto são realmente realidades que se passaram nos últimos 20 anos no meu escritório de arquitetura. E é exatamente aqui que eu quero introduzir o primeiro de 5 conceitos que trouxe para partilhar com vocês aqui. Teamwork. Nós trabalhamos em equipa. Sem equipa não há nada. O princípio do arquiteto, do eu sozinho, esqueçam, não vamos a lado nenhum. E esta equipa, naturalmente, em primeiro lugar com os nossos clientes, com os nossos colegas de trabalho, mas indiscutivelmente com os engenheiros. Nós trabalhamos a par e passo, lado a lado com os engenheiros. Atenção, não é nós de um lado da mesa, os engenheiros do outro lado da mesa. Não. Venham para aqui com o pé de mim. Estamos todos dentro da mesma cozinha, fazendo a mesma refeição. É essencial. Aliás, eu costumo dizer para os engenheiros que trabalham connosco, meus senhores, vocês, engenheiros, aprendam a ser muito mais arquitetos. Não colocarem os projetos já prontos na nossa frente, a elaborar os projetos de uma forma criativa, a criarem alterações em cima de alterações, alternativas em cima de alternativas, e aí nós temos um bom diálogo. Portanto, senhores engenheiros, façam o favor de ser mais arquitetos, está bem? E sabem o que é que eu digo aos meus arquitetos? Por favor, meus queridos, sejam mais engenheiros. Ou seja, aquela história do arquiteto despenteado, olhar para este, tem um cabeleiro impecável. Eu já não posso ter essa performance, mas já passei por isso, há uns anos atrás. Mas o que é certo é que chega atrasado, hoje pensa numa coisa que é genial, mas amanhã não apetece pensar. Não, calma aí. Método. E concílio, teamwork. Ora, é exatamente dentro desta percepção que nós, arquitetos, engenheiros, conseguimos fazer obras significativas. Porque nós, arquitetos sozinhos, não conseguimos fazer nada. Conseguimos, quando muito, fazer uma pedra bonita para o nosso mausoléu. Nada mais. Isto tudo tem um concílio de muitas opiniões, de muitas ideias, de muita gente a debitar constantemente risco. Na verdadeira acessão da palavra, do risco. Não só de riscar, mas como arriscar. E é exatamente dentro deste princípio, arquitetos e engenheiros, que eu tenho esta missão de vos transmitir a importância da equipa. Uma outra característica que aqui nós, arquitetos, somos chamados constantemente é que nós somos uns bichos extraordinariamente diferentes dos engenheiros nesta particularidade. Nós temos a facilidade de formação de tão rapidamente estarmos a olhar a realidade com uma grande angular, com uma macro, porque na realidade esta é a nossa vida. Ou seja, vamos lá ver se eu consigo fazer-me entender. Tão depressa nós estamos a olhar um plano de urbanismo com uma escala gigante, como de repente, nos 5 minutos seguintes, nós estamos a entrar dentro de um projeto de uma casa, de uma residência. Ou seja, nós passamos facilmente
no nosso dia-a-dia, da escala 1 para 10 mil, para a escala 1 100, ou muitas vezes para a escala 1 2,5. Porque a nossa percepção, tudo isto são, obviamente, projetos lá do escritório, não preciso estar a repetir constantemente isso. Não vos vou mostrar aqui nenhum projeto que não seja meu hoje. Não seja nosso, do nosso gabinete. Mas dizia eu, esta percepção, em que muitas vezes, da escala 1,200, nós passamos para a escala 1,2,5. Nós estamos a detalhar o parafuso, nós estamos a discutir até o mobiliário e com esta percepção que eu julgo que é muito importante. Seja em que escala nós estivermos a trabalhar, quer estejamos com uma macro, quer estejamos com uma grande angular, estamos numa equipa e o cliente, à partida, é uma pessoa sensível. E é sensível a quê? A esta coisa que aqui está. Tão simples quanto isto. Ninguém gosta de comprar um par de sapatos e quando no dia a seguir o calça, eles estão descolados. Ninguém gosta de fazer um mau negócio, mesmo que seja comprar uma revista que foi toda mal impressa. O cliente das duas uma, o nosso cliente, ou investe dinheiro numa obra de arquitetura, de engenharia, numa obra construída para ele próprio ganhar dinheiro ou para o seu belo prazer. Ou seja, ou ele quer fazer um prédio e como tal interessa, lá está, o bom conceito, o bom design para depois ter o valor acrescentado. Se ele não tivesse valor acrescentado devido à nossa incompetência, dizemos adeus ao cliente. Mesmo que não seja para vender, seja a sua casa, fim de semana, ele quer se sentir bem. E o dinheiro que ele pôs nessa construção, nós temos que respeitar esse dinheiro. Portanto, meus amigos, nunca percam de vista que o nosso fito é criar felicidade para o nosso cliente. E o cliente feliz, à partida, é aquele que no fim do caminho todo diz assim, gastei uma pipa de massa, mas até que foi bem emprego. A malta toda gosta disto, eu sinto-me bem aqui. Bom, este é o nosso mundo e é para isto que nós normalmente funcionamos. Multidões, cada vez mais, conquistas tecnológicas brutais, cotidianas, uma percepção constante em termos de sustentabilidade. Mas lá está, lá vem o quintos sétimos tertulianos de há 22 séculos atrás. Nós continuamos na mesma. Continuamos com guerras, continuamos com uma violência brutal. A entrarmos pela casa dentro porque realmente acontece isto no mundo. Isto era assim há 500 anos. Era assim há 2000 anos. A forma de fazer guerra, de causar violência, é que vai sendo atualizada através dos armamentos. Será que nós estamos preparados para a fome no mundo? Isto tem a ver com a arquitetura, meus irmãos. Ou pelo contrário, na nossa universidade, normalmente aquilo que nos ensinam é que a arquitetura é assim. Romântica. Linda, 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 linda. E a ser assim como os travozinhos mais neoclássicos. Isto é fim do século XVIII. Isto não existe em lado nenhum. Foi criado, foi imaginado. Mas foi imaginado para ser bonito. E normalmente na universidade nós gostamos de pintar a nossa sociedade, o nosso mundo, de uma forma bonita. Quando saímos da universidade, ficamos assim, um bocado atolados. Sentimos um bocado que não é como um peixe fora d'água, mas é como um elefante a nadar no meio do oceano. O que é que eu estou aqui a fazer? Este não é o meu habitat, de certeza absoluta.
E é exatamente aqui que vem a grande força de um ajudar o outro. Teamwork. Equipa. Eu não perco nada, não me diminuo nada em oferecer ajuda ao meu colega do lado, em receber auxílio do outro que está lá atrás. Mas juntos somos mais fortes. Há tempos atrás, lá no escritório, dei um seminário interno da empresa em cujo título era tão simples quanto isto: 1 mais 1 maior que 2. É óbvio. Teamwork. Habituem-se a trabalhar em conjunto. Porque se vocês não trabalharem em conjunto, morreram. Pois é, pegando conjuntos, estou a chegar ao segundo conceito. E o segundo conceito é o que eu chamo de design para um uso flexível. Lembram-se do título que eu dei para esta nossa conversa? Mentes flexíveis. Ok. Pensa, espetacular, não é? Mola de roupa. Adoro. Funcional. Os materiais. Aço, madeira. Linda, linda, linda. E é extraordinariamente flexível. Para mim tem um significado muito engraçado. Vou partilhar com vocês. O meu pai faleceu o ano passado. Foi toda a sua vida comerciante. Uma pessoa muito sensível. Mas quando eu nasci, ele tinha 2 hobbies. Era pesca e fotografia. E eu lembro-me dele muito pequenino. E na câmara escura, que nessa altura ainda se revelavam fotografias a preto e branco, nas câmaras escuras, eu ia para lá, muito pequenino, fazer companhia com aquela luz vermelha. Às tantas, a minha mãe fez o ultimato. Ou a fotografia ou eu. Ele levou a fotografia e passava às noites a ampliar fotografias lá na câmara escura. Esta fotografia é dele, da Torre de Belém, daquelas fotografias maravilhosas. E ele, obviamente, como qualquer pai, fotografava os seus filhinhos. E este sou eu. Há alguns amigos atrás. Vocês vejam que esta fotografia, tirando o personagem, mas tem algo fabuloso, que é aquela admiração inquestionável de um filho por um pai, e por isso é que eu estou com a cana de pesca dele na mão, com as botas de pesca dele, que obviamente estavam um pouquinho largas, e estou a pescar no meu oceano, que era o balde de lavar o chão da cozinha, casa dos meus pais. Vocês já repararam o que é o peixinho que eu tenho na mão? Ou que eu tenho na ponta da cana de pesca? Era uma mola de roupa. Nunca mais me esqueci deste significado. Aquilo podia ser um tubarão, podia ser uma pescada, podia ser um carapau, mas era o meu peixinho. Olha a flexibilidade de uso perfeitamente insuspeita. Depois eu cresci e comecei a perder a graça, tal e qual como vocês. Houve aqui uma fase que eu considero curiosa, que vocês não tiveram, para o bem e para o mal. Foi a história da Revolução 25 de Abril. Apanhou-me a meio do curso, em Lisboa, e eu fui terminar o curso para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Isto sou eu, no Rio de Janeiro, 21, 22 anos, a terminar o curso de arquitetura, e nessa altura, realmente não tenho a menor dúvida. Tal como vocês, ele sabia tudo. Era rei e senhor. Bom, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Todas as teorias, o que eu sei está certo. Portanto, meus caros, o que está na vossa cabeça não se questiona e é assim mesmo. Vocês têm toda a razão. Daqueles amigos que nós falamos. Sou eu. O Brasil ensinou-me várias coisas curiosas. E uma delas foi a presença icónica da arquitetura em grandes espaços. Tive essa percepção e digo-vos que valeu bastante. Pelo bom e pelo interessante. Não quero dizer mal, pelo interessante. Vocês estão a ver a arquitetura informal caótica? Isto é Rio de Janeiro, favela da Rocinha. Mas se nós dermos um pulo a São Paulo, isto é arquitetura formal caótica. Os arranha-céus fotografados de mais perto. Mas o Brasil trouxe-me algo mais. Foi um gosto pela cor, um gosto pela natureza,
os grandes horizontes e, obviamente, o brilho de ser arquiteto. Vocês vejam bem a sorte que eu tive. Mal tinha saído da universidade. Não é que eu, todo vaidoso, consegui desenvolver um projeto para a Sociedade Nacional da Agricultura e houve até uma tarde onde eu me apresentei diretamente para o Presidente da República, que é este senhor que está aqui, o General Ernesto Geisel. Estas fotografias são boas para aqui, para nós mostrarmos, quando chegamos a casa, para a nossa mulher, para dizer que até somos importantes, mas muito principalmente para mandarmos para a nossa mãe. Porque as mamães ficam extremamente sensibilizadas a dizer assim: olha, meu filho até falou com o Presidente da República, como se fosse muito importante. É muito pouco. Mas nós ficamos satisfeitos, ficamos. E eu tive esta sorte, entre muitas outras. No Brasil, aprendi realmente a fazer coisas que aqui, nessa altura, não tinha possibilidades de o fazer. Até por eu ser um imberbe arquiteto. Ser muito novinho. Mas confiaram em mim. Grande asneira. Fartei de fazer erros, mas aprendi. E assumo perfeitamente. É uma maravilha. Esta nossa postura de arquiteto numa rede, chapéu, mosquitos. E o que é certo é que este know-how de fazendeiro arquiteto brasileiro português serviu-me de catapulta para estar aqui com vocês. Porque senão não estaria. Ou seja, ousei com obras, como por exemplo esta, que alguns de vocês conhecerão, do Centro de Congressos de Estoril. Tem exatamente muito daquilo que eu vos tenho estado a falar. Ou seja, é flexível na sua ocupação, tem características inovadoras em termos de materiais, em termos de estrutura. Isto é interessante, são vigas de estrutura que têm aproximadamente 61 metros de comprimento. É isso, exatamente. Ok. Gosto de avançar neste tipo de conquistas. Teamwork. Engenheiro, o que é que eu faço? Eu complico a vida aos engenheiros criando vigas curvas. Ok. Mas eles facilitam a vida colocando os cálculos necessários para erigir uma estrutura deste tipo. E os ambientes que se conseguem são extremamente bonitos. Eu julgo que todos nós ficamos satisfeitos de estarmos confortáveis. E estarmos confortáveis num centro de congressos significa que não só temos grandes áreas para grandes pessoas, para grandes e variadas flexibilidade, ocupações, mas também temos as chamadas pequeninas áreas em que nos sentimos aconchegados. Mente flexível. Mesmo na forma de nós criarmos e de nós ultrapassarmos a história que os nossos clientes nos pretendem impor. Aqui no Centro de Congressos de Estoril, num determinado momento durante a obra, o meu cliente, que era presidente da Câmara, porque eles estavam a pagar esta obra, tem uma conversa assim muito tete a tete. O arquiteto Regino Cruz, aqui para esta zona, nós precisamos uma parede desse tipo assim, precisávamos de um painel de azulejos. E o arquiteto Regino Cruz, imediatamente, com certeza, vamos chamar o artista plástico. Mas nós não temos dinheiro para pagar o artista plástico. E o arquiteto desenha tão bem, podia-nos fazer um painel bonito. Está bem. O meu cliente pediu. Está bem. No dia a seguir já estava eu a pensar no painel bonito no Estoril, junto à praia, com o mar. O presidente encontrou-me. Oh, arquiteto, ainda bem que aceitou, estou muito vaidoso, mas olha, a minha ideia para o seu painel é utilizarmos aqueles azulejos tradicionais portugueses e assim uma paisagem barroca, utilizar com o Estoril, mas com as senhoras do início do século XX, com aquelas cerolas e os fatos de bacon. Aí está o Regino Cruz, estou numa alhada que eu ontem disse que sim, e neste momento ele quer que eu ponha a assinatura no projeto do Sr. Presidente da Câmara. Isto vai ser bonito. E então, esta mente flexível começou a puxar a conversa, mas então escuta lá, o que é essencial? Essencial é, não, são os azulejos e é muito importante ser azul. Não, claro que sim.
E são os azulejos tradicionais, porque, no fim de contas, o Estoril é algo inventado agora no início do século XX, foi muito importante. Temos toda esta poética romântica. Então está bem. Eu vou-lhe fazer um painel romântico com os azulejos tradicionais portugueses e vai ficar uma maravilha. Só com uma condição, Sr. Presidente da Câmara. Até o painel estar pronto, eu não quero mais falar consigo sobre este assunto. Está bem? Ele aceitou. E então eu lá fui começar a fazer as estrelas das senhoras e os fatos de banho dos senhores e a desmembrar os azulejos tradicionais portugueses em pedacinhos. E o que é certo é que foi uma pixelização dentro do material, cujo resultado simplesmente contribuiu para, através de uma imagem, de um desenho meu, de mar, de ondas, conseguirmos realizar esta postura, que foi um painel que saiu barato, com azulejos baratos, com a minha assinatura, não me envergonho de a ter. E que, na realidade, olha ele lá, ficou, quando o Presidente da Câmara chegou, deu-me um beijinho. É verdade. Isto é conforto. Isto é mente flexível. Vamos avançando. São mais imagens desta realidade. E é exatamente por isso que nós conseguimos, às tantas, ter aqueles chamados prémios que só nos enaltecem. E conforme eu dizia no início desta conversa, o João de Obra fica todo satisfeito. Porque ele sente que o seu dinheiro foi bem investido. E chegamos ao terceiro de 5. Está quase no final. Mais 2 horas já estou despachado. Não se esqueçam disso. Por favor, arquitetura, sim. Se vocês não sabem contar uma boa história, não conseguem convencer o vosso cliente a fazer o vosso projeto. É o sonho. Nós somos vendedores de sonhos, meus senhores e minhas senhoras. São as gaivotas da praia que nos servem para alimentar um design de um estádio, porque as coberturas, eu invento as histórias que eu quiser, mas tem que ser convincente. O pavilhão Atlântico, presumo que estão velhotes, tem quase 20 anos, que a maior parte de vocês conhece. Foi uma história muito bem contada. Se eu tivesse chegado ao meu cliente e simplesmente tivesse dito, olha, está aqui o projeto de arquitetura que é o melhor do mundo, ele tinha mandado passear. Mas já não acreditava. Mas foi muito bem envolvido, foi muito bem embrulhado este projeto, com toda a fantasia dos descobrimentos portugueses, todo o sonho da Madeira. Fomos buscar um dos únicos exemplares ainda que sobrevivem do período Jurássico, que tem aproximadamente 200 milhões de anos, que é o limbo dos polifemos, o chamado caranguejo de ferradura, que eu só tive ocasião de ver muito depois, ao vivo e a cores, muito depois do projeto do pavilhão, em Hong Kong. É do lado lá do mundo, aqui não há disso. Mas o que é certo é que com este caranguejozinho, tem a forma do pavilhão. Eu vendi que o pavilhão tinha uma forma zoomórfica relacionada com o oceano. E as pessoas gostaram. E para além disso, pronto, vem toda esta tónica dos nossos, do material da Madeira, que tem muito a ver com Portugal, dos nossos navios de descobrimentos, de toda a poética de estarmos num recinto cuja cobertura é um casco de uma nau quinhentista virada ao contrário. Todas as fotografias que se tiraram da construção do pavilhão são uma réplica romântica de tudo o que aconteceu na construção das nossas caravelas, dos nossos patachos, das nossas naus. E às tantas, o pavilhão é uma realidade. É isto, meus senhores. É uma história bem contada. E eu tenho que ser um bom contador de histórias.
1929. Dizem que nos aproximamos rapidamente de uma altura idêntica. É duro. Crash da Bolsa em Nova Iorque. Situações brutais em termos de origem da miséria do mundo civilizado de então, nomeadamente nos Estados Unidos. Porém, vocês sabem que foi em 1929 que, nessa mesma altura, houve uns indivíduos do dinheiro que assumiram arriscar e contrataram um projeto. Não, o projeto tinha sido contratado antes. A 3 senhores americanos, chamados um Shreve, o outro Lamb e o terceiro Hammond. Shreve, Lamb e Hammond. Era o nome do escritório. E o que é certo é que esses senhores assumiram desenvolver um projeto. Tiveram que reformulá-lo para baratear o preço e construí-lo num prazo recorde porque não havia dinheiro para mais. O projeto é este. O Empire State Building. Nada mais, nada menos. Sabem quanto tempo é que demorou para concluir isto? 1 ano, 2 meses. Não havia dinheiro para mais. Não há impossíveis. Curiosamente, quem tomou conta do canteiro de obras foram arquitetos e não foram engenheiros. Falando de coisas impossíveis, eis aqui o pavilhão Atlântico, que estou nessa onda. Não era possível fazer este pavilhão. Vocês sabem que a nossa estrutura de madeira, aquela que há pouquinho vos mostrei, é a única no mundo e que nunca foi feita uma estrutura com estes grandes arcos, com esta dimensão. Temos aproximadamente um vão de 135 metros. Como a imagem do pavilhão era absolutamente presente na Expo, e como a Expo não podia ser questionável, eu lembro perfeitamente de, no início do projeto, ter tido uma reunião com a administração da Parque Expo e com altos engenheiros dignatários do Instituto do NEC, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em que nos queriam convencer a fazer esta estrutura em aço, forrada à madeira, porque cá de baixo ninguém nota a diferença e não há riscos a correr. Palavra boa. Eu tenho pena de não ter essa reunião gravada. Porque se calhar algumas das pessoas que estiveram nessa reunião, se estivessem aqui, se eles perguntassem se isso tinha acontecido, não aconteceu. Não, de jeito nenhum, eu nunca disse uma coisa dessas. Eu acreditei nesta estrutura desde a primeira hora. Meus senhores, não existem impossíveis. E o que é certo é que é exatamente este vão que lá está, com um material que é ecológico, com um material que é único no mundo e que realmente nos permitiu, devido à forma, devido à função, devido à flexibilidade, sermos considerados, neste ano longínquo de 2001, como o equipamento número 1, a Gold Medal da primeira categoria do Comitê Olímpico Internacional. Meus senhores, isto é história, mas feita por histórias. É real. E simplesmente, nós não devemos esquecer aquilo que eu vos tento transmitir. Ou seja, o nosso empreendimento, na ótica da exploração, tem que ter sempre os cifrões na frente. Mas, na ótica da arte e da construção, temos que ter, constantemente, tecnologia de ponta e um design que convença pela sua contemporaneidade. Ora, vocês são estudantes. Quais, na minha percepção, os desafios que vocês têm neste momento pela frente? São imensos, mas eu elegi 5. Bom, primeiro é um mercado que praticamente não existe. Estamos a falar em Portugal. Muitos de vocês, para se integrarem, terão de ir para fora. É inevitável. Portugal temos muito património construído. Infelizmente, o muito é mal construído. Tem pouca qualidade arquitetónica e, enfim, construtivamente é sofrível. Mas principalmente a arquitetura é péssima. Os dois muitos, porque eu não disse da segunda vez, são as que são razoáveis e bons.
Obviamente, o segundo ponto, isto é uma dor de cabeça para mim. Vocês são mais jovens, mas o aumento destas complexidades do dia-a-dia põe-nos a cabeça em água. Porque quando nós pensamos que estamos a dominar uma técnica, vem um jovem arquiteto, um jovem engenheiro com outra coisa completamente nova. Ou seja, basta acordar de manhã que já estou atrasado. Depois, é a maior sensibilidade que todas as pessoas têm. Vocês sabem, isto é o nosso dia-a-dia. São produtos ecológicos, é a necessidade da racionalização dos recursos naturais. Cada vez que nós estamos a projetar qualquer coisa lá, antigamente qual era o cliente que nos perguntava quanto é que o meu edifício vai gastar de eletricidade ao fim do ano? Hoje em dia, antes do projeto estar pronto, ele já diz, olha, isto não pode custar mais de X. Atenção. Obviamente, olha aqui vocês. Olhem para o parceiro do lado e desconfiem. É verdade. Teamwork, mas... E finalmente, os nossos clientes, que neste momento as suas expectativas são tão grandes, que até estão à espera que trabalhemos de graça em tudo. Clientes bons. E quase insistentes. Pois é. Este quadrozinho acho que é interessante, porque vocês veem que os nossos clientes, a qualidade diminuiu brutalmente, diminuiu. As consequências é uma maior concorrência. Não há dúvida, pá. Ou seja, a maior concorrência aumenta de uma forma brutal. Os clientes cada vez estão mais exigentes. Os nossos concorrentes cada vez são mais. Há menos oportunidades. O que é que isso significa? Os nossos honorários estão em queda. Ora, a qualidade dos nossos concorrentes, para serem nossos concorrentes, significa que eles sobreviveram, como nós. Significa que a qualidade aumenta. E, obviamente, a prestação de serviços também melhora. Esta é a realidade. Portanto, cada um de vocês, na vossa cabeça, tem que começar a interiorizar muito isto. Nós estamos num mundo concorrencial brutal e os clientes são muito exigentes e bem preparados para dialogarem connosco. Quinto conceito e último. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um pequeno curso de aperfeiçoamento na Universidade de Stanford, em São Francisco. E um velhinho, mestre, arquiteto, ensinou-me que para ser um bom arquiteto tinha que ter sempre na cabeça a lógica dos 4 Fs. Não tem nada a ver com o meu tempo de menino, em que vocês nem eram nascidos, em que em Portugal era a lógica dos 3 Fs, no tempo de Salazar, que era Fátima, futebol e fado. Não, aqui estamos em Stanford e são 4 Fs. E começou ele a contar a sua história. O primeiro F é de flexible. Temos de ser flexíveis. Se não formos flexíveis, estamos feitos. O segundo F, nós temos de ser fast. Temos de ser rápidos. O terceiro F, temos de ser focused. Ou seja, nós temos tamanha poluição que se não focarmos um problema de cada vez, dispersamos por completo. E foi-se embora. Oh, mestre, não falou em 4 Fs? Tem toda a razão. Íamos esquecendo do último F, que é o mais importante de todos. O F de fun. Se nós não nos divertirmos com aquilo que fazemos, oh, meus filhos, meus queridos futuros colegas, não é pelo dinheiro que lá vamos na nossa profissão. Vocês vão ao Fortune, vão à Forbes, naqueles 200 mais do mundo não tem lá nenhum arquiteto. É real. Portanto, toca a divertir-nos com o que fazemos. E é aqui que eu trabalho e que eu me divirto. É um projeto da minha equipa, um projeto que saiu com o nosso traço, com todos estes detalhes, numa casa no meio das árvores. E é aqui que realmente nós fazemos a arquitetura que vocês viram. Este, obviamente, não sou eu, a minha barriga seria maior. Mas em que promovemos
aliás, a ideia deste senhor que me acompanhou hoje, a nossa forma de estar dentro do escritório tem muito a ver com esta leitura de Rafael da Escola de Atenas, em que os nossos corredores são lugares de discussão de ideias. É um lugar aberto, onde, obviamente, eu mando de uma forma tirânica. Não mando de nada. Cada vez mando menos. Mas em que os próprios clientes entram, vêm ver as nossas maquetes, discutem connosco, sempre de uma forma que eu considero muito construtiva. Porquê? O cliente está do lado de cada mesa. Estamos em equipa, teamwork com ele. Isto é o nosso dia-a-dia, em que realmente detalhamos a existência do projeto. Lá está, os parafusos estão aqui, porque não estão onde o homem das obras pretendeu colocá-los. Estão aqui porque foram pensados para estarem ali. Enfim, são vários os detalhes que vos posso mostrar, mas também não quero prolongar esta situação, porque às tantas começa a ser enfadonho e eu não pretendo isto. Não se esqueçam, por favor, dentro desta linguagem muito contemporânea, hard, soft, nós trabalhamos com o soft, nós vendemos massa cinzenta, tá? Apesar da nossa molécula científica ínfima, nano, ser o tijolo, nós trabalhamos com massa cinzenta. Isto vende. Portanto, nós não somos hard. Não. Nós somos soft. E é isto que nós tentamos fazer no nosso dia-a-dia. Para vocês sentirem um pouco como é que está a onda, neste momento no meu escritório tenho 14 grandes projetos em Portugal parados. Aqui são alguns deles, só para vocês sentirem. Está tudo suspenso. Isto é o Centro de Congressos do Algarve, foi o primeiro prémio de concurso internacional. Isto são empreendimentos turísticos que ficaram em Águas de Bacalhau, como se costuma dizer. Hotéis parados, edifício de escritórios parado, Centro de Congressos parado. Isto é real, não é? Isto é na Expo. Este projeto diz-me imenso. Adorava fazer este projeto que um dia se concretizasse, por tudo o que ele significa, até em termos de arrojo tecnológico, aquele teamwork. Mas está parado neste momento. Porém, nós temos que nos divertir e dar lugar à inovação. É assim a vida. E temos que evitar o que aqui está. Não. Procuremos estímulos para recriar imagens, texturas. Vamos para a natureza, saibamos olhar o mundo com outros olhos e de uma forma essencialmente soft, massa cinzenta e flexível. E não nos esqueçamos que somos portugueses. Olha, isto é uma casinha que há muitos anos alugo todos os verões na Ericeira, que é uma vilazinha ali perto de Lisboa, mesmo junto à praia, com uma vista maravilhosa, em que vamos passear para as rochas e temos no dia-a-dia estas cenas lindas. Essencialmente, como gostamos de nos divertir e descansar, que bem que sabe! Estamos quase na hora do almoço. Está mesmo a tempo disto virar à baila. E porquê é que isto vai à baila? Porque eu adoro culinária, apesar de saber fazer ovos estrelados muito bem e nada mais. E o que é certo é que a culinária ultrapassa a arquitetura como arte. E como é a única, dizem os sábios, que mexe ao mesmo tempo com os 5 sentidos do ser humano. O cheiro, o paladar, o tato, às vezes até o crepitar, o estalar do pão, a vista, o comer com os olhos, é tão bom! E eu estou agora mesmo a terminar com um poema bem português e que eu coloquei aqui à pressão. Porquê? Primeiro, é de Bocage, perfeitamente recordado. Em segundo lugar, vocês têm ouvido no noticiário outras coisas todas que têm acontecido agora com a sucessão do Papa
e estas coisas do género, não é? Pois é. O Sr. Boccaccio, há uns anitos atrás, ele escreveu este poema com o seu nome, Para que Viva a Cozinheira. E eu simplesmente vou lê-lo aqui para vocês, porque eu julgo que tem tudo a ver com mentes flexíveis e com o momento que nós estamos neste momento a viver. Ou seja, que tão belas papas fez! Confesso que esta vez tão bem me sabe e me cheira. Ai, que bom! O Papa, em sua cadeira, vestido de estola e capa, não faz coisa tão guapa. Mas a cozinheira faz mais. O Papa faz cardeais, mas a cozinheira faz papas. Só em português nós conseguimos ter uma poesia destas, no momento atual. Eu achei uma perfeita maravilha e olha, meus queridos, esta é a minha experiência. Percorremos, nesta meia hora de conversa, não, conversa espero que seja daqui a pouco, percorremos o que eu achei essencial. Algumas ideias mostrando a necessidade e conveniência da nossa mente ser flexível. Passei pelo design, às vezes insuspeito, pela crueza do mundo em que nós ainda vivemos desde há 22 séculos e que vai continuar assim. Mostrei que realmente, ou tentei mostrar que é bom que não hajam impossíveis. E finalmente, que uma boa história é absolutamente essencial para pôr as pessoas a sonhar. Sejam elas alunos, sejam elas mestres, sejam elas crianças, sejam elas velhos, sejam elas os nossos clientes ou engenheiros. Obrigado a todos pela vossa atenção e espero não ter sido muito